Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2021 e nós estamos chegando para transmitir mais uma edição do Tarde News para você aí de casa, para te deixar muito bem informado. Fique com a gente. E vamos aos destaques do dia. Tragédia! É grave o estado de saúde da criança atropelada na Vila Mutirão. Novembro Dourado. Campanha alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. Segundo os especialistas, não existe um sintoma específico que configure o câncer infantil. Por esse motivo, é muito importante manter a regularidade junto ao pediatra. Também é importante ficar atento quanto a mudanças repentinas no comportamento dos pequenos. E veja ainda hoje, mais de 20 acidentes e 2 mortes foram registradas nas rodovias durante o feriado. Uma das ocorrências foi na BR-153. O condutor do carro ficou preso às ferragens do veículo, que teve a frente destruída, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Hoje é terça-feira e o Tarde News está começando. A gente começa o Tarde News de hoje falando que é grave o estado de saúde da menina de 8 anos que foi atropelada na Vila Mutirão, aqui em Goiânia, no último domingo. O advogado do motorista esteve hoje pela manhã na delegacia de trânsito. As imagens do momento do atropelamento são chocantes. Beatriz Santana Lopes, de 8 anos, atravessava a rua quando foi atingida pelo veículo e arremessada na calçada. Familiares e vizinhos ficaram desesperados. A menina está na UTI do UGOL, onde passou por várias cirurgias e agora respira com a ajuda de aparelhos. O advogado do motorista informou que o homem de 21 anos havia saído para comprar pão e não parou para socorrer a criança, pois teria entrado em pânico na hora. O representante disse que seu cliente está à disposição para arcar com os custos do tratamento da pequena Beatriz. E a Polícia Civil informou que a família da Beatriz esteve hoje pela manhã na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito e registrou a ocorrência. O advogado do motorista também esteve no local, o motorista não, apenas o advogado, e disse que o cliente dele irá colaborar com as investigações. A polícia vai ouvir testemunhas para seguir com os trabalhos. E Goiânia foi marcada esse fim de semana pela Conferência Fonte da Vida. O evento reuniu milhares de líderes e membros da Igreja Fonte da Vida de todo o Brasil e do exterior. A conferência de líderes ocorreu na sede da Igreja Fonte da Vida, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O evento, que durou 3 dias, deu início na última sexta-feira e encerrou no domingo à noite. Segundo a bispa da igreja, Rúbia de Souza, a conferência tem como objetivo capacitar as lideranças da igreja. Para líderes e para quem está conosco de um modo geral. É recebermos juntos da palavra de Deus, é nos fortalecermos espiritualmente, para continuar a caminhada. Além da capacitação da liderança, é na conferência que os bispos, pastores, presbíteros, diáconos e obreiros da igreja são consagrados. O tema deste ano é Reobote. De acordo com a bispa Rúbia, o nome Reobote foi escolhido com base na passagem bíblica de Gênesis 22. Na história de Isaac, a Bíblia diz que Isaac cavava poços, abria poços, os mesmos poços que o seu pai, Abraão, havia cavado. E Isaac cavou um poço e brigaram por ele, e ele chamou Sitna, quer dizer contenda, cavou outro poço e também brigaram por ele, e Isaac deu um outro nome, até que Isaac chegou a um lugar e cavou um poço, e por aquele poço ninguém brigou. Ninguém brigou. Então Isaac entendeu que aquele era o lugar de Deus para ele. E Isaac colocou esse nome, Reobote,
Quer dizer, cheguei no lugar de Deus para mim. O bispo Davi Santos veio de Pindamonhangaba, de São Paulo, para participar do evento. Ele conta que sempre participou das conferências da igreja e que a edição deste ano foi mais especial, pois o evento representa um recomeço pós-pandemia. A gente estava com muita saudade de reunir com as pessoas, de estar junto com os irmãos, e isso está acontecendo aqui. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, marcou presença no segundo dia da conferência, no sábado à noite. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Thelma Cruz, e do vereador Dr. Jean. As autoridades políticas receberam orações do apóstolo César Augusto e da bispa Rúbia de Souza. O prefeito, que também é pastor, reconheceu a importância do evento de capacitação de líderes da Igreja Fonte da Vida. Nós precisamos a cada dia cuidar das pessoas que chegam nas igrejas, dar uma atenção especial e, é claro, dentro da palavra de Deus, como nós sabemos, uma ordem especial que Jesus nos deixou é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Conferência Fonte da Vida é realizada todos os anos e reúne lideranças e membros da igreja do Brasil inteiro. Em 2020, por causa da pandemia, o evento foi remoto para os participantes. Este ano, a conferência ocorre aqui em Goiânia, em formato híbrido, com possibilidade de participação presencial, online e ao vivo pela Fonte TV. Você pode aplaudir o Senhor? Dá um brado de louvor a Jesus! Gente, alguns sintomas de gripes e resfriados, se não tratados, podem causar pneumonia. De acordo com o DataSUS, mais de 46 mil pessoas morreram por conta dessa doença no ano passado aqui no Brasil. O que poucas pessoas sabem é que a pneumonia possui diferentes tipos e é a maior responsável pela morte de crianças menores de 5 anos. Com esse índice alarmante, é importante esclarecer quais são os principais sintomas da doença, os tratamentos adequados para cada caso e, o mais importante, as formas de prevenção. E para isso eu converso agora com a pneumologista Fernanda Miranda. Doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no Tarde News. Prazer é meu. Doutora, explica pra gente, por gentileza, então, existem vários tipos de pneumonia? Sim, nós chamamos de pneumonia qualquer inflamação que acomete os alvéolos, aquela parte ali das nossas vias respiratórias, onde ocorrem as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico. Então, isso pode ser causado por bactérias, por vírus, mais raramente por fungos. Às vezes não são infecciosas, por exemplo, exposição a substâncias tóxicas. Então, tudo isso podem causar as pneumonias. E algum desses tipos é mais grave que o outro? Afeta mais o organismo? Depende muito. Depende do próprio organismo, né? De qual a pessoa que está sendo acometido por aquele germe ou aquela substância nociva. Como você bem disse, né, por exemplo, crianças abaixo de 5 anos têm propensão a ter quadros mais graves, também os idosos acima dos 60, e depende muito do qual agente que está causando aquela pneumonia. Que tipo de bactéria, se uma bactéria muito patogênica, se um vírus muito patogênico também, por exemplo, o SARS-CoV-2, então depende de qual tipo. Agora, para ficar claro para quem nos acompanha, quais são os sintomas, a partir de que momento a pessoa em casa deve acender o sinal de alerta e perceber que não é apenas uma gripe, um resfriado comum? Então, realmente os sintomas das doenças respiratórias podem ser muito comuns a diversas doenças, mas ficar atento numa tosse mais persistente, com a presença de expectoração, aquele catarro às vezes mais espesso, mais amarelado. Pode ou não ter febre, mas sempre atenção à presença de febre, dor torácica, cansaço, perda de apetite, astenia, né? A pessoa fica enfraquecida, aquela sensação que está mesmo adoentada. Isso tudo é sinal de que pode ter uma pneumonia. Lembrando que no idoso, às vezes, não aparece nada disso. O idoso, às vezes, uma mudança de comportamento já é um sinal. E a gente pode falar em prevenção? Existe alguma forma de prevenir? Sim, claro. A gente pode prevenir tendo hábitos de vida saudáveis, uma alimentação adequada, não fumar, o que é muito importante, né? Então, aos tabagistas fica
esse recado, manter-se bem hidratado, fazer atividade física, porque é o exercício aeróbico que fortalece, vamos dizer assim, os pulmões, e as vacinas. Temos vacina contra a gripe, que é uma causa, o H1N1 é uma causa de pneumonia e ele pode abrir portas para outros germes, e temos contra a pneumonia a vacina antipneumocócica. O pneumococo é a bactéria que causa 60% das pneumonias que adquirimos na comunidade, essa do nosso dia a dia, fora do ambiente hospitalar. São 2 vacinas, elas devem também ser utilizadas na prevenção das pneumonias. Maravilha, doutora Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui no Tarde News, nos trazendo informações tão importantes. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Gente, esse mês é realizada a campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. Veja os detalhes na reportagem. A doença que afeta adultos de várias faixas etárias também acomete crianças e adolescentes. Por esse motivo, todo cuidado é pouco. O importante é prevenir. Esse é justamente o lema da campanha Novembro Dourado. Crianças têm sim câncer e que enquanto antes a gente diagnosticar, o diagnóstico precoce, a gente permite que essa criança tenha um acesso ao centro especializado, tenha um tratamento e tenha a melhor chance de sobrevida e de vida com qualidade possível. Segundo essa especialista, a leucemia, os cânceres que afetam o sistema nervoso central e os linfomas são os tipos mais comuns da doença. A gente tem 2 faixas que a incidência ela é mais comum e acontece do 0 aos 4 e depois dos 10 anos. Mas assim, a gente sempre reitera que, embora seja mais comum nessas faixas, ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Então, a gente sempre chama atenção para que as consultas de rotina sejam feitas. Então, não deixem de levar os seus filhos no pediatra regularmente, conforme preconizado e orientado sempre. Segundo os especialistas, não existe um sintoma específico que configure o câncer infantil. Por esse motivo, é muito importante manter a regularidade junto ao pediatra. Também é importante ficar atento quanto a mudanças repentinas no comportamento dos pequenos. Nenhuma patologia, nenhum câncer infantil vai ter um sintoma específico, né? O que a gente tem no caso da leucemia é a criança que deixa de brincar, fica pálida de forma súbita, aparece com manchas pelo corpo, tem febre, queda do estado geral, inchaço da barriga. Nos tumores de sistema nervoso central, a gente tem crianças que têm dor de cabeça de forte intensidade, que nunca teve antes, que geralmente não melhora com analgésico, que deixa, eu falo assim, tudo que compromete o brincar da criança merece ser visto com carinho por um pediatra, né? Então, a criança deixa de brincar, de fazer as atividades, pode ter crise convulsiva, uma série de outros sintomas, atraso do desenvolvimento. 8.500 casos de cânceres são diagnosticados todos os anos em crianças e adolescentes no Brasil. A boa notícia é que o diagnóstico precoce tem um potencial de até 80% de cura desses tumores. E depois do intervalo, você vai ver que já começou a campanha Papai Noel dos Correios. E você aí de casa já pode adotar uma cartinha. Fique ligado, voltamos já. Estúdio Nestor Nunes, um ambiente preparado para cuidar da sua beleza e do seu bem-estar. Há mais de 10 anos com sede própria, o Estúdio Nestor Nunes tem profissionais capacitados que vão cuidar de você como você merece. Aqui você encontra manicure e pedicure, unhas de fibra, corte feminino e masculino, barbearia, progressiva, feminino e masculino, toda a parte de coloração, sobrancelha, depilação, massagens, facial, relaxantes e modeladoras, drenagem linfática, limpeza de pele e spa dos pés, além de maquiagem e penteados para festas. Qualidade e o melhor atendimento você só encontra no Estúdio Nestor Nunes. Aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Esperando por você. Estúdio Nestor Nunes. Sua beleza em primeiro lugar. E no programa dessa semana nós vamos dar dicas importantes para você que é pequeno e médio empresário sobre a Black Friday. Vamos falar de logística para vocês, uma informação necessária nos momentos atuais. E também vamos falar de microchip nos nossos animaizinhos pet. Colocar o microchip dos nossos animaizinhos pet, será que é a solução? Essa semana no programa Mega Profissionais.
A previsão do tempo para a quarta-feira em Goiânia, a mínima é 19 e a máxima 32 graus. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Para Brasília, a mínima é 18 e a máxima 26 graus. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para a cidade de Posse, a mínima é 21 e a máxima 28 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Para a cidade de Goiás, a temperatura mínima é 20 e a máxima 30 graus. Sol o dia todo com muitas nuvens e com possibilidade de chuva isolada. Nessa época do ano, as tempestades são bastante comuns e os estragos de aparelhos elétricos também. E você sabe a quem recorrer em caso de danos causados por queda de energia? Veja agora no quadro Justiça. É muito comum que equipamentos eletrônicos sejam danificados quando há queda de energia, o que pode causar prejuízos materiais e morais aos consumidores. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e com a Resolução 414 e 499 da ANEEL, as empresas fornecedoras de energia elétrica elas são responsáveis, independente da existência de culpa, por reparar os danos causados em equipamentos eletrônicos dos consumidores quando há queda de energia. Caso o consumidor tenha algum equipamento danificado, ele deverá procurar a companhia em até 90 dias para requerer o ressarcimento pelos danos sofridos. Neste ponto, é importante destacar que o consumidor não poderá consertar por conta própria o seu aparelho. Após a realização desse pedido de ressarcimento, a empresa fornecedora de energia elétrica ela tem 10 dias para a realização da inspeção no aparelho, exceto se o mesmo for utilizado para conservar alimento ou medicamento, que esse prazo reduz para 1 dia útil. É importante destacar também que, se houver prejuízos adicionais, como perda de alimentos pela falta de refrigeração ou a não realização de alguma atividade profissional, o consumidor deverá apresentar orçamentos, cálculos e documentos que provem as suas alegações para requerer o ressarcimento pelos prejuízos sofridos. Depois de realizada essa inspeção, a empresa terá mais 15 dias para informar se o pedido foi aceito ou não. Caso o pedido seja aceito, a companhia fornecedora de energia elétrica tem 20 dias para ressarcir o consumidor em dinheiro ou consertando o equipamento ou substituindo por outro. Mas, caso seja rejeitado o seu pedido de ressarcimento, você poderá procurar os órgãos de defesa de consumidor da sua cidade ou algum advogado de sua confiança para promover a defesa dos seus direitos. E durante o feriadão prolongado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 23 acidentes nas rodovias que passam pelo estado de Goiás. 20 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Entre elas, o motorista de um carro de passeio que bateu em um caminhão. Esse acidente aconteceu na BR-153 em Porangatu. O acidente ocorreu por volta das 4h40 da manhã de ontem, na BR-153, quilômetro 60, na zona rural de Porangatu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro ficou preso às ferragens do veículo, que teve a frente destruída, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações leves e recusou encaminhamento médico. O local do acidente foi isolado e o trânsito controlado na região para evitar novos acidentes. A Delegacia de Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica investigam as circunstâncias e causas que apontem a responsabilidade do acidente. De acordo com as primeiras informações, os veículos seguiam em sentidos opostos. Porém, em determinado momento, um dos motoristas invadiu a contramão e causou a violenta batida. E em mais um ano, os Correios estão realizando uma ação de apadrinhamento de cartinhas em busca de presentear crianças carentes. A nossa equipe de reportagem está na sede dos Correios em Goiânia e traz detalhes. Segismar Júnior, boa tarde. Isso mesmo, Priscila. Boa tarde a você também, a todos que estão ligados conosco. São
32 anos de campanha tradicionalíssima em todo o Brasil, consolidada, campanha Papai Noel dos Correios, que já teve mais de 6 milhões de adesões ao longo desse tempo. Para a gente poder falar um pouco mais sobre a campanha, eu vou falar com o superintendente dos Correios aqui em Goiás, o Eugênio Montenegro. Superintendente, boa tarde. A campanha já teve início. O que é importante ressaltar nessa fase inicial? Boa tarde a todos. Iniciamos aí a 32ª edição aí do Papai Noel dos Correios, no dia 12 do 11. Vamos ter isso aí, essa adoção dessas cartinhas até dia 6 do 12. E estamos contando com a população aí para estar conosco, participando aí com mais essa edição. Essas cartinhas, elas podem ser adotadas através do blog dos Correios, blognoel.correios.com.br, e vamos adotar uma cartinha aí, fazer uma criança feliz aí. São crianças até 10 anos ou crianças que estejam no 5º ano participando aí na escola, atuando na escola, e aí vai estar participando conosco aqui do Papai Noel dos Correios. Quais são os critérios e como que a criança faz, né? Ela pode redigir essa carta virtualmente, tem que ser manuscrita, né? E deixa nos Correios, no blog virtual? Essa cartinha tem que ser manuscrita, ela pode ser digitalizada e colocada no blog dos Correios ou entregue nas agências dos Correios aí em todo o estado de Goiás. Aí nós temos agência de Correios em todos os municípios e aí nós vamos dar andamento aí para que seja adotada essa cartinha junto com nossos parceiros ou com a sociedade aí que vai estar participando conosco. Para a gente finalizar, como é uma campanha muito nobre, eu até percebi que o senhor meio que se emocionou um pouquinho. Eu vou deixar aberto aqui para o senhor fazer mais uma vez o convite para quem puder realmente, né, contribuir com essa causa nobre e poder apadrinhar uma criança nesse período tão difícil que é de pandemia, né? Tantas crianças aí passando por crise financeira nessas famílias, com certeza faz uma diferença muito grande. Com certeza. A gente a gente emociona aí com essas cartinhas na hora que você faz a leitura. Entre no blog, vamos participar conosco, nós convidamos aí a sociedade aí para estar fazendo essa criança feliz e com certeza você também vai estar se realizando fazendo essa doação aí a essa criança. Certo, gente, o senhor Eugênio Montenegro está realmente emocionado aqui para falar sobre a campanha. E a gente tem vivido, né, Priscila, um período tão complicado, esse período pandêmico, que tudo indica que está na reta final. Muita gente, a gente sabe que abalada psicologicamente, financeiramente também é uma oportunidade que você que está nos assistindo aí de melhorar o Natal de uma criança que de fato merece, né? Vamos então aí, o endereço está aparecendo na tela para você poder fazer o seu cadastro e qualquer coisa, tirar maiores dúvidas também. O procedimento é muito simples, basta seguir alguns passos, escolher a cidade e adotar a sua cartinha para fazer diferença na vida de uma família. Eu volto aos estúdios do Tarde News. Realmente uma campanha belíssima, Segismar. Obrigada pelas suas informações. E com essa notícia, a gente encerra o Tarde News desta terça-feira. Tenha uma boa tarde e te espero amanhã. Agora você vai ficar na companhia dos nossos amigos do Bola na Rede para te trazerem as informações do futebol. Flávio Silva, boa tarde. O que está acontecendo nesse mundo do futebol, Flávio? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, equipe.